Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como na semana passada eu havia dito para vocês, é necessário sempre que a gente for fazer os nossos encontros e também a nossa oração pessoal, clamar o poder e a graça do Espírito Santo. Tá certo? É o Espírito Santo de Deus que nos dá mesmo a capacidade, né, para poder viver esse momento de intimidade que nós vamos ter com Deus. Tá certo? Gostaria que vocês pegassem na página 29, pelo menos do livro antigo é 29, eu não sei do livro novo. Parte 1. Página 29. Parte 1, fé como memória, vida como história. (25) Então, do livro novo, página 25. Essa parte 1 que nós vamos começar hoje, né, ela compreende 18 capítulos do livro. É a parte mais longa, né, do nosso curso. É uma parte também preparatória, né, essencial, né, para que a gente possa tecer o nosso fio de ouro. E aqui a gente precisa já compreender que o fio de ouro é a nossa própria vida, tá certo? Então nós vamos começar a tecer o nosso fio de ouro, a nossa vida, de acordo com o projeto de Deus. Portanto, se a gente começa um processo mal elaborado, mal feito, sem projeto, sem perspectiva, sem objetivo, provavelmente a gente vai chegar num determinado momento em que ou a gente não vai conseguir realizar aquilo que Deus quer para a nossa vida, né? Nós não vamos chegar no nosso objetivo, ou a gente vai fazer uma história ainda cheia de curvas que não nos leva de maneira objetiva, né, para o nosso projeto, que é a santidade, né? O objetivo maior do Tecendo Fio de Ouro é que nós sejamos santos, que nós tenhamos comunhão com Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Tá certo? Então, dentro dessa parte, nós vamos falar um pouco sobre 3 realidades da nossa vida: fé, esperança e caridade. São 3 virtudes que nós chamamos de virtudes teologais. Virtudes teologais dentro da catequese, né? Por quê? Porque nós recebemos diretamente de Deus, recebemos no nosso batismo. Tá certo? E essas 3 realidades, fé, esperança e caridade, compreende também 3 realidades da nossa vida humana. Nosso passado, a nossa história, o nosso presente, aquilo que nós plantamos hoje, o nosso futuro, né, que nós projetamos com Deus. As 3 realidades importantíssimas, imprescindíveis na nossa vida. Certo? Então, fé como memória, a vida como história. É o título desse encontro de hoje. Fé como memória, vida como história. Vamos ler juntos essa citação de Santo Agostinho, que eu acho que é muito importante. Tu estavas mais dentro de mim do que a minha parte mais íntima, e era superior a tudo que eu tinha de mais elevado. Tá certo? Então essa primeira parte, nós vamos tentar entrar nessa comunhão com Deus e perceber que ao longo da nossa vida, desde a nossa origem, Deus estava dentro de nós, Deus estava junto de nós, Deus já estava, né, com o seu projeto em nós. Ou poderíamos dizer o contrário, nós estávamos em Deus. É uma realidade de comunhão plena, né? Deus sempre esteve em nós a partir da nossa existência, mas nós sempre estivemos em Deus a partir da eternidade e do projeto de Deus, do sonho de Deus para cada um de nós. Tá certo? Então, essa primeira parte, né, é uma preparação muito importante. Não podemos queimar etapas, não podemos passar com vistas grossas, né,
pelo nosso itinerário, de pensar assim, não, essa parte da minha história não é importante, vamos deixar de lado, vamos pular essa parte porque me faz sofrer demais, dói muito. Não, vamos fazer, né, de maneira integral. Tá ok? O primeiro capítulo, olha quem te olha. Hoje nós vamos estudar os 4 primeiros capítulos, né, desse livro. Não vou ficar aqui lendo o livro para vocês, se já tem ele em mãos. Nós vamos passar rapidamente com alguns detalhes, algumas coisas importantes, para que vocês possam ter os subsídios, né, também, para poder fazer essa parte na casa de vocês. O objetivo mais profundo desse capítulo e também do Tecendo o Fio de Ouro, porque aqui abre para nós essa realidade, é amar a Deus mais perfeitamente. Poderíamos dizer isso fazendo um paralelo, né? Na verdade, isso significa, né, que nós devemos ser santos. O objetivo nosso é amar Deus mais perfeitamente. Amando Deus mais perfeitamente, também nós nos tornamos capazes de amar o nosso próximo de maneira mais perfeita. São nossos 2 objetivos. Isso compreende os mandamentos de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Conhecer-nos a nós mesmos nos faz entender melhor a nossa origem, de quem somos, de onde nós viemos, para que nós estamos aqui, né? E aí nós entendemos, compreendemos a realidade de Deus na nossa vida e compreendemos também a nossa missão e a nossa vocação na face da terra, que é amar o próximo com o coração de Deus, com o amor de Deus. Nós devemos, eu costumo dizer muito isso, né, que nós devemos ser o coração de Deus que ama o nosso próximo. A presença de Deus na nossa vida deve nos iluminar de tal modo, nos tornar santos de tal modo, que nós somos capazes de amar o próximo com mais perfeição. Então o objetivo nosso principal são 2. Amar mais perfeitamente a Deus e amar mais perfeitamente o outro. Existe um ditado, um adágio filosófico, né, que desde muito tempo os filósofos já falavam, né, que para se chegar à sabedoria é necessário conhecer-se a si mesmo. Tem até essa frase, né, que diz, conheça-te a ti mesmo. Mas esse conhecimento, né, que nós temos de nós mesmos, ele não serve simplesmente para que nós possamos desvendar as realidades e os mistérios de nós mesmos e ficar por isso mesmo. Conhecer a nós mesmos precisa partir do princípio da vontade de Deus, né, daquilo que Deus tem para nós. Tá certo? Conhecer-nos a nós mesmos não é simplesmente um conhecimento de olhar para a nossa vida, de ter um conhecimento humano da nossa própria existência, da nossa realidade. Isso se torna estéril, ou seja, não produz frutos e pode também ser perigoso. Existiam muitos santos na antiguidade, né, que falavam que queriam se conhecer, mas Deus, ao longo da história, né, dessa pessoa, conforme ela ia entrando numa vida de santidade, é que Deus dava a ela a revelação de quem ela era mesma. Né? Nós não somos capazes de suportar conhecer-nos a nós mesmos por si só. Nós não somos capazes de conhecer a nossa fraqueza, a nossa miséria, de saber quem nós somos, o pó que nós somos. As nossas misérias, nós não somos capazes de olhar para elas em si, se não for numa perspectiva de um Deus que olha para nós de maneira diferente. Portanto, o que o capítulo 1 nos propõe é exatamente isso, olhar para quem nos olha. Porque não é um olhar somente para nós mesmos.
Não basta simplesmente olhar para mim nessa perspectiva de um conhecimento humano. Nós não estamos aqui, como eu já disse no primeiro encontro, nós não estamos aqui fazendo uma sessão de psicologia. Não é uma análise psicológica que nós estamos fazendo, né? Nós não estamos aqui numa terapia, né, numa psicanálise, onde o psicólogo fica lá atrás de você de costas para o psicólogo, falando da sua vida, para que você tenha relances na sua memória, relances do seu passado. Precisamos entender também que Deus só vai te dar a conhecer aquilo que Ele acha que é necessário para a sua santificação. Nós temos dispositivos humanos que foram criados por Deus, né, que dentro da psicologia nós chamamos de consciente, subconsciente e de inconsciente. Naturalmente, nós não acessamos o nosso inconsciente, exatamente porque é um dispositivo onde nós guardamos num lugar determinado da nossa psique, né, da nossa realidade psicológica, né, nós guardamos essas memórias que nos fazem sofrer, que nos faz, muitas vezes, não aceitar quem somos. Então, o inconsciente, ele só vai ser acessado quando Deus permitir que ele seja. Tá certo? Então, nós não precisamos aqui ficar forçando uma memória, porque eu tenho que lembrar daquela determinada coisa, simplesmente por lembrar. Não é simplesmente um conhecimento de si, para poder dominar a nossa história. Nós não estamos aqui para dominar a nossa história. Nós estamos aqui para colocar toda a nossa história na perspectiva sob o olhar de Deus. É isso que nós queremos fazer. Portanto, é necessário que nós olhemos para quem nos olha de maneira perfeita. Algum de nós aqui conhece a nossa própria vida na essência, na profundidade, quem nós somos totalmente? Nenhum de nós. Nós não podemos, é impossível que nós saibamos quem nós somos com toda clareza e profundidade, mas Deus sabe. Olhar a quem nos olha nos dá nos faz dar passos na perspectiva do amor. Em primeiro lugar, se Deus te conceder a graça de lembrar de um fato da sua vida que poderíamos dizer que é uma miséria vivida, nós precisamos olhar para essa realidade com o mesmo olhar que Deus nos olha. Por exemplo, algo do meu passado, da minha história, que não foi uma realidade muito bem realizada, né, que nós sofremos, que nós fizemos sofrer, que nós fomos traumatizados ou que nós traumatizamos alguém. E aí, de repente, a gente olha para essa realidade do nosso passado, na perspectiva humana, pode não ser frutuoso e pode ser até perigoso. Mas olhar com o olhar de Deus para nós mesmos é colocar na perspectiva da misericórdia. Sempre olhar para toda essa realidade na perspectiva da misericórdia de Deus. Tá certo? Então, olha, devemos sempre olhar para ter esse conhecimento de si mesmo, olhar para a nossa história, olhar para o nosso passado com vistas no amor. Olhar para a nossa história com o olhar misericordioso de Deus, tendo sempre a perspectiva do amor. E olhando para essa realidade na perspectiva do amor, olhando para quem nos olha, porque Ele nos olha de maneira perfeita, que é Deus, colher de Deus na oração a verdade de quem somos. Qual é essa verdade, né, que nós somos? Quem nós somos? Essa verdade vai nos ser revelado pelo próprio Deus que nos criou. Tá certo? Então, esse livro ele é muito didático e ele tem um itinerário, né, um caminho a ser seguido. Primeiro passo para descobrir quem somos: se coloca diante de quem te fez. De que modo? O modo mais perfeito: se coloca diante de Jesus na Eucaristia. Seria muito bom, aqui já é um conselho,
que pelo menos uma vez por semana, no mínimo, nós tenhamos a oportunidade de nos colocar diante de Jesus e olhar para aquele que nos olha. Certo? Olhar para Jesus que lança sobre nós o seu olhar. De um modo especial, se tiver a oportunidade, fazer isso diante do Santíssimo exposto. Tá certo? Se não tem a oportunidade, não tem o Santíssimo exposto, faça diante do sacrário. Se não tem a oportunidade de fazer diante do sacrário, faça na sua oração pessoal, mas contemple os olhos de Jesus, que nos olha de maneira, que nos olha com misericórdia, né? Nos olha de maneira perfeita. Tá certo? Santa Teresinha tinha uma frase muito interessante, né? Que vocês vão encontrar também aí no livro, né? Ela dizia exatamente isso. Olha a quem te olha, né? E dizia também: nós somos o que Deus pensa de nós. Né? Isso deve soar, né, dentro do nosso coração de maneira profunda. Nós somos o que Deus pensa de nós. Tem até uma frase do padre Fábio de Mello que rola aí no Facebook, nem sei se é dele mesmo, né? Que diz que nós somos o que Deus pensa de nós e não aquilo que os outros pensam a nosso respeito, né? Poderíamos até aprofundar isso um pouco mais. Nós somos muito mais do que Deus, nós somos o que Deus pensa de nós e nem tanto aquilo que nós achamos de nós mesmos. Porque às vezes nós temos uma visão um pouco errada de quem nós somos. Às vezes nós achamos que somos bons demais em determinados pontos, e tudo isso nada mais é do que uma máscara que nós colocamos para poder interpretar um papel. E diante de Jesus, se nós pensamos que o ostensório tem aquele formato de sol, porque Jesus é luz que ilumina a nossa realidade humana. Diante de Jesus, ele nos faz transparecer, né, e nos revela a realidade de quem somos, porque somos o que Deus pensa de nós, muito mais do que o que nós achamos que nós somos. E o que Deus pensa de nós? Né? É necessário que na nossa oração nós encontremos o que Deus pensa de nós. E aqui existe uma realidade também que diante do Santíssimo Sacramento vocês devem fazer, né, uma experiência. Olhar para quem nos olha significa também se deixar ser amado por aquele que nos olha. Essa realidade do amor do nosso coração, o amor que brota do nosso coração pelo nosso Deus que é nosso Criador, mas também a experiência de olhar para aquele que me olha, porque ele lança sobre mim um olhar de amor. E aí nós nós temos a capacidade de nos deixar ser amados por Deus. Certo? Então temos também esse aspecto, se colocar diante de Deus para se deixar ser amado por Deus. E para terminar essa parte, eu gostaria, no meu livro é a página 33, é uma citação de Jo Croissant. Eu gostaria de ler junto com vocês essa parte. Vocês conseguiram encontrar aí? Uma citação que está em itálico. Conseguiu encontrar? Oi? Página 29 no livro novo. Na edição nova. Diz assim, ó: quem somos verdadeiramente? Somos o que parecemos, o que acreditamos ser, ou a imagem que os outros têm de nós? Ao mesmo tempo que nos perguntamos, pressentimos que resposta alguma consegue nos satisfazer e que é preciso buscá-la noutro lugar. Somente aquele que nos criou pode responder por nós e nos revelar quem somos. Essa parte é essencial, né? Somente aquele que nos criou pode responder por nós quem nós somos
e ao mesmo tempo nos revelar quem nós somos. Mas para isso será necessário aceitar, tomar pouco a pouco consciência de nossas falsas identidades. Lembra que eu falei das máscaras? Às vezes nós interpretamos papéis. Às vezes nós não mostramos quem somos. Isso se dá muitas vezes quando a gente está na convivência com um amigo novo, né? Nós queremos conquistar o outro pela boa imagem. Quem fez publicidade e propaganda sabe muito bem o que isso significa, né? Que a imagem vende muito mais do que a realidade do que é. E é por isso que a propaganda ela surte todo o seu efeito, exatamente porque mostra uma das faces, às vezes até verdadeira, mas não a verdade toda. Se nós nos apresentássemos para o outro na miséria que nós somos, talvez nenhum de nós conseguiríamos amigos verdadeiros, né? Porque talvez muitos se afastariam antes de nos conhecer também o nosso lado bom. Às vezes nós colocamos essas máscaras, mas diante de Deus não podemos colocá-las. E muitas vezes usamos máscaras sem saber que estamos usando. Achamos que essa é a realidade da nossa vida e não é. Certo? Então, temos pouco a pouco que tomar consciência das nossas falsas identidades, nossas máscaras, nossos personagens que interpretamos segundo as circunstâncias. Será necessário termos a coragem de nos deixar despojar do que não é nosso, verdadeiro eu, de tudo o que nos foi imposto do exterior através das palavras e dos olhares, que tornou-se um outro eu no qual não nos sentimos verdadeiramente como nós e que não conseguimos amar. Entretanto, a tomada de consciência de quem nós somos não basta. Não basta simplesmente a gente saber tomar essa consciência, né? É necessário que nós nos encontremos com um outro olhar. Se não houver a acolhida de uma outra palavra, de um sopro que possa comunicar-nos a vida e o ser. Quem é esse outro olhar? E aqui eu estou perguntando quem, né? Não o que é esse outro olhar, mas quem é esse outro olhar? É o olhar de Deus. Aqui, Jô Croissant escreve até com letra maiúscula, né? Para poder nos mostrar que esse outro olhar, né, é o olhar de Deus acerca de quem nós somos. Necessário nos é entrar no olhar do Pai para dele receber nossa verdadeira identidade, para que seu olhar amoroso nos cure de todas as faltas de amor, nos livre de todos os outros olhares, nos visite até nossas trevas e transfigure todas as coisas. Assim nos sentiremos amados e poderemos nos reconciliar conosco mesmos e com os outros. Tá certo? Vamos parar no capítulo 1, nessa parte. Depois vocês vão poder, com profundidade, reler esse texto, porque ele é muito profundo. Vale a pena vocês anotarem aí no caderno de vocês essa página como sugestão de leitura aprofundada. Certo? Porque isso aqui é um itinerário. Vai ajudar muito no caminho de vocês aí nesse processo, tá bom? O capítulo 1 tem também como proposta de oração esse poema de Santa Teresa, que eu disse agora há pouco que era de Santa Teresinha, mas não é de Santa Teresinha, é de Santa Teresa de Ávila, né? Que fala, é um poema que fala sobre essa questão do olhar para quem te olha, né? Sobre o capítulo 1, vocês têm alguma dúvida? Nada? Por enquanto não? Então vamos passar para o capítulo 2. O capítulo 2, o título é Descongelar o Rio da Vida. Santo Agostinho dizia que a nossa vida
Nosso passado, né, melhor dizendo, a nossa história, não é um rio congelado. O problema é que nós muitas vezes congelamos o rio da nossa vida, ou seja, nós deixamos que o nosso passado influencie o nosso presente de maneira positiva. E quando nós somos influenciados pela nossa história de maneira negativa, nós não somos capazes de projetar o nosso futuro. Perdemos perspectiva, entramos em situações de depressão, entramos em situações onde nós não conseguimos mais encontrar sentido para a nossa vida. É necessário descongelar o rio da nossa vida. E o processo de descongelar o rio da nossa vida não é um processo fácil. Já vou dizer isso para vocês de cara. Não é fácil entrar nas histórias do nosso passado, não é fácil colocar o dedo em feridas, não é fácil mexer em situações que a gente gostaria de colocar uma pedra em cima. O problema é que quando a gente tira a pedra, volta tudo de novo. Eu gostaria de falar, até antecipando um pouco os capítulos que virão para frente, depois eu posso até voltar a falar sobre isso. A nossa vida precisa ser curada de tal modo a tocarmos as nossas feridas, as nossas cicatrizes e elas não doerem. Quando nós tocamos alguma cicatriz de ferida na nossa pele e ela dói, é porque não está cicatrizado. É um passado que insiste em ser presente. Na vida espiritual existem realidades assim também. Nosso passado, muitas vezes influencia o nosso presente e não nos deixa ser quem nós devemos ser. Pessoas amadurecidas, com relacionamentos humanos mais amadurecidos. Precisamos ter relacionamentos, às vezes até de esposo e esposa, que devem ser relacionamentos mais amadurecidos, e muitas vezes nós agimos como se ainda fôssemos uma criança mimada, que nós não suportamos receber um não como resposta, somos intolerantes quando as pessoas não estão disponíveis para nos servir e para nos ajudar, e aí muitas vezes nós vamos colocando o nosso passado na realidade do nosso presente, e nós não conseguimos nos projetar. Certo? Então, descongelar o rio da nossa vida significa literalmente quebrar o gelo. Já viram que, claro, a gente nunca viu porque aqui não tem essa realidade, mas em países onde o inverno é rigoroso, muitas vezes os rios ficam congelados, eles se congelam. Às vezes, quando o rio é muito caudaloso, cheio de água, muito abundante, existe a superfície congelada, mas o rio corre por baixo, mas corre gelado, infecundo. Para que o rio se descongele, é necessário fazer o quê? Pegar uma lança, e aqui a proposta é exatamente essa. Quebrar o gelo da nossa vida. Quebrar o gelo com uma lança que faz jorrar novamente uma água que é viva. Uma água que é cálida, que é quente. Uma água que não é infértil, mas que ela causa a fertilidade, a fecundidade dentro da nossa alma, na nossa existência. Certo? Por que eu estou falando de lança? Porque toda essa realidade, nós devemos fazer na perspectiva do amor. Lembra que o título do nosso livro é Tecendo o Fio de Ouro, Caminho do Amores, que significa tudo ordenar para o amor. Qual é a lança que nós fincamos no gelo do rio da nossa vida que está congelado? Qual é o nome dessa lança que, ao fincar na nossa história, destrói o gelo e faz novamente o rio da nossa vida correr de maneira perfeita, de maneira abundante, de maneira fértil? Se chama amor. A lança é o amor. Olhar para a nossa história sem a perspectiva do olhar de Deus, sem a perspectiva do amor de Deus, é infecundo. Mas olhar para a nossa história, lançando a lança contra os gelos da nossa vida, da nossa história, que é o amor de Deus, que é o amor de Cristo por nós,
faz novamente o nosso rio jorrar. Tá certo? Eu gostaria, né, de dizer para vocês que existem alguns pontos importantes, né? Ordenar a nossa vida para o amor, né? Ordenar para o amor a nossa própria vida significa algumas coisas. Primeiro, aderir incondicionalmente ao Evangelho. Nós não podemos ser cristãos, católicos, não podemos ser filhos de Deus se nós não aderimos a nossa vida ao Evangelho de Cristo. Tá certo? Qual é o livro que dá o parâmetro para a nossa vida? O Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a vida de Cristo. Qual o meu objetivo? Chegar à estatura de Cristo. A estatura da maturidade de Cristo, que é homem perfeito. Certo? Chegar a essa maturidade na estatura de Cristo, que é homem perfeito. Tá certo? Então, o parâmetro, o livro que orienta a nossa vida, o parâmetro é o Evangelho. E não é com condições, é de maneira incondicional. Certo? Ah, não, eu sou católico até quando Jesus fala tal coisa, porque a partir disso é muito difícil. Então, eu coloco condições para poder viver o Evangelho. Para nós não serve. Para nós é aderir ao Evangelho de maneira incondicional. Certo? Segundo ponto. Contar em tudo com a graça de Deus. Lembra que eu falava na semana passada? Gente, vocês não estão sozinhos. Deus está com você, Deus está comigo. Deus está conosco. Então, em tudo na nossa vida, a graça de Deus é imprescindível. Se nós não adequarmos a nossa vida ao Evangelho e não contarmos com a graça de Deus, impossível tecer o fio de ouro. Terceiro, confiar no amor de Deus. Deus quer o melhor para nós. Certo? Confiemos no amor de Deus. Deus não pode querer para nós o mal. Deus quer o melhor para nós. Então, confia em Deus. Quarto, a leitura da nossa vida pela ótica do amor e da fé. Por isso escrever a história é tão importante, porque você vai escrever a sua história e reler a sua história. Mas nós não vamos simplesmente reler a nossa história de maneira infértil. Não é somente para conhecer a nossa história, mas reler a nossa história reler a nossa história na ótica da fé e do amor. Certo? Na ótica da fé e do amor. E quinto ponto, decidir-se a direcionar a vida inteira. O que isso significa? A partir do momento em que o Evangelho é para mim parâmetro, eu escolhi tecer o fio de ouro da minha vida, segundo o Evangelho de Cristo, eu preciso direcionar toda a minha vida segundo o Evangelho. Fazer um projeto de vida. Tá certo? No livro vocês vão encontrar algumas ordens um pouco diferentes do que eu estou falando, tá bom? Mas eu gostaria de passar com vocês, eu não vou ler, mas aqui está na página 40. O subtítulo é O Rio de Águas Fecundas e Medicinais. Uma passagem do livro de Ezequiel 47, de 1 a 12. Eu não vou ler a passagem, aqui está toda a passagem, né? Mas eu não vou ler a passagem, mas vou recordar vocês dessa passagem. Acho que muitos de vocês já ouviram essa leitura, porque essa leitura ela é parte de uma das liturgias durante o ano litúrgico, se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano, na festa do Sagrado Coração de Jesus, ou de Jesus Misericordioso, se não me engano, acho que é na festa do Sagrado Coração de Jesus que tem ela.
Não tenho certeza. Mas em Ezequiel, ele tem uma visão, o profeta Ezequiel tem uma visão de um rio. Um rio que nasce do lado direito do templo, do altar do templo. Ele entra no templo, percebe que existe lá no lado direito do templo, porque o altar ficava no lado oriental. O templo de Jerusalém era construído com o altar para o lado que o sol nasce. As igrejas católicas deveriam seguir também essa ordem, né? Elas deveriam ser construídas com o altar do lado que o sol nasce. Com um vitral, por exemplo, que quando o sol nasce, a missa de manhã percebe o Cristo que nasce. Então tem essa característica, né? Então, do lado que o sol nasce, era o lado que era construído o templo. O lado ocidental era o lado da entrada do templo. Ele entrou pelo lado norte e percebeu que do lado oriental, né, o lado leste, né, tinha do altar saía um rio. E esse rio ia serpeando, né, as campinas, e ele foi com uma fita de agrimensor, né, como se fosse um agrimensor, uma fita métrica, e contava 100 metros e entrava no rio, molhava os tornozelos, mais 100 metros dentro do rio, molhava os joelhos, mais 100 metros a cintura, mais 100 metros o peito, quando de repente ele estava dentro de um rio tão grande, esse rio que saía do lado direito do templo, estava tão grande que ele precisava nadar, ele estava imerso no rio. E ele percebeu que olhando nas margens do rio, as árvores eram todas verdejantes, os animais saciavam a sua sede nesse rio, existia, né, na beira do rio, todos os seres que estavam ali se alimentavam do rio. O que isso tem a ver conosco? Do lado direito do coração, do lado direito do peito de Jesus, com uma lança que foi transpassada sobre o seu peito, perfurou o coração de Jesus e do lado direito jorra para nós 2 rios que nos dá a vida. Por isso, a ideia, lançar a lança no rio congelado da nossa vida significa deixar que aquela mesma lança que transpassou o coração de Jesus fez com que jorrasse um rio caudaloso, um rio de vida. De onde nós nascemos? Qual é a nossa origem? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é a fecundidade da nossa história? Encontramos todas essas respostas no coração de Jesus. Porque é do coração de Jesus que jorra sangue, o amor, e água, a fé que recebemos no nosso batismo. Lembra que lá fala, agora há pouco nós falamos, olhar tudo na perspectiva, na nossa história, na perspectiva da fé e do amor? Olhar tudo na perspectiva do batismo que recebemos, a água que jorra do coração de Jesus, e da Eucaristia, que é a presença real de Jesus Cristo, o sangue que jorra do coração de Jesus. Aí está o rio da nossa vida. A nossa origem está no coração de Jesus. Gostaria que vocês anotassem isso aqui. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 766. Depois vocês olham em casa, 766. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 766. O parágrafo diz assim, depois vocês retomam isso. Mas a Igreja nasceu do dom total de Cristo para a nossa salvação. Ou seja, o que significa dom total? A doação total de Cristo, né? Dom aqui nesse sentido que a igreja nasce da doação total de Cristo para a nossa salvação. Antecipado na instituição da Eucaristia, olha só, a doação total de Cristo foi antecipado no tempo, quando Cristo institui na Quinta-feira Santa a Eucaristia. E realizada na cruz. Jesus antecipa na Eucaristia e realiza essa doação total na cruz.
O começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus, crucificado. De onde nasce a igreja, gente? Hã? De onde? Acabei de ler. Do Oriente, do lado direito, né, do peito de Cristo. A igreja nasce do coração de Cristo transpassado. A igreja nasce junto com o sacramento da Eucaristia e do batismo. Batismo nos abre para a vida espiritual, né? Então, olha, o começo e o crescimento da igreja são significados pelo sangue e água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois do lado de Cristo, dormindo na cruz, nasceu o admirável sacramento de toda a igreja. Jesus já estava morto. Jesus já estava dormindo na cruz. E aí o catecismo faz uma comparação muito bonita. Da mesma forma que Eva foi formada do lado, né, foi formada do lado de Adão, adormecido. Deus deu um sono profundo para Adão, não é? Do lado de Adão, ele tirou uma costela e formou Eva. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a igreja lá nasce do coração transpassado de Cristo morto na cruz. A origem da igreja é o coração de Cristo transpassado. É o dom total de Cristo para a igreja, para nós. Certo? O exercício que vocês vão fazer nesse capítulo, que é um pouquinho maior, é reler de novo a história de Ezequiel, ler um pouquinho antes o rio da origem, tá certo? Com profundidade, e ver que fala sobre o coração de Cristo transpassado, e depois fazer um momento de oração, ore com o rio, tá certo? Que termina aí o capítulo 2. Tá bom? Esse aí vai ser dentro da sua semana. Tem aí todas as indicações, né, da sua oração pessoal. Capítulo 3. O mistério. Quer saber de onde você veio? Quer saber quem é você? Quer saber para onde você vai? Fácil. Você vem de Deus, é o que Deus pensa de você, e vai para Deus. Certo? Nós viemos de Deus, nós somos o que Deus pensa de nós, e nós temos como objetivo nossa vida orientada para Deus. Nós vamos para Deus. Nascemos de Deus, vamos para Deus. Certo? Minha origem é o Deus unitrino. Eu não vou ler isso aqui porque é um pouco complexo, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Gostaria, aproveitando a festa da Santíssima Trindade, porque a nossa origem está na Trindade Santa, né? A origem da nossa vida está em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês já viram esse ícone? Já viram? Talvez já até tenham visto a explicação de alguns detalhes dele. Eu gostaria de entrar em alguns detalhes desse ícone, para que a gente possa compreender qual é o nosso papel dentro da Santíssima Trindade. Parece um pouco arrogante, né, dizer o nosso papel dentro da Santíssima Trindade, mas é exatamente isso. A Santíssima Trindade não depende de nós para existir. Mas uma vez querendo nos criar, nos cria a sua imagem e semelhança, nos dá a capacidade de participar dela.
Nós temos essa capacidade, que não é por merecimento, nós não temos mérito para participar da Santíssima Trindade, mas é dom de Deus. Deus nos chamou para participar, certo? Então nós temos aqui nesse ícone, está dando para ver direitinho, está dando reflexo? Hã? Nós temos a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós sabemos que esse é o Pai, esse é o Filho e esse é o Espírito Santo? Existem alguns detalhes dentro do ícone que nos faz entender, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que nos faz conhecer que cada uma dessas pessoas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O primeiro deles é que entender que o Filho é aquele que está à direita do Pai. Certo? Mas se vocês olharem para o ícone, ele está aqui à esquerda do Pai. Então, como nós podemos justificar que esse aqui é o Pai e esse é o Filho, se ele está à esquerda? Esse ícone, ele é para ser olhado na perspectiva de uma realidade espelhada, porque é como se nós estivéssemos dentro da realidade. Se coloque dentro do ícone. Se coloque na presença da Santíssima Trindade, nesse lugar que está sobrando. Aqui essa mesa tem 4 lugares. O Pai ocupa um, o Filho ocupa o outro, o Espírito Santo o outro, e você ocupa esse lugar. Você é chamado a participar da Santíssima Trindade. Vitor, pega o espelho, por favor. Esse ícone é para ser olhado, né, nessa outra perspectiva. Conseguem ver? Alguns aqui conseguem, né? Está conseguindo ver? Consegue? Viu que o Pai está à esquerda e o Filho está à direita do Pai? Conseguiu? Vitor, vamos aqui. Conseguem ver? Pode levantar também aí se... Nós estamos nessa posição em relação à Santíssima Trindade. Por isso nós entendemos que o Filho está à direita do Pai, certo? Como se olhássemos toda essa realidade na frente de um espelho, participando da Santíssima Trindade. Outra coisa que é interessante dentro desse ícone é que nós somos chamados à contemplação. Nós olhamos para a Santíssima Trindade, mas acima de tudo é Deus que nos olha. Lembra lá do primeiro capítulo? Olha quem te olha. Nós somos contemplados pela Santíssima Trindade, acima de tudo. Mais do que contemplar a Santíssima Trindade nos contempla. Como obra da sua criação, como obra amada, querida em si mesma, né? Nós fomos criados por Deus sem ser meio para outra criatura. Quando a gente pensa, por exemplo, que as árvores foram criadas por Deus, por quê? Para nos servir. Mas se pensamos, o homem foi criado por quê? Porque Deus ama. Esse é o motivo pelo qual Deus criou. Ele não criou por um motivo de servir a uma outra criatura. Nós somos o ápice da criação. Por isso Jesus se fez homem, né? Se fez ser humano. Porque assume a característica da criatura por excelência. Tá certo? Então, o Filho é aquele que está à direita do Pai, no olhar espelhado, né? Tem 2 dedos em cima do altar, que significa as suas 2 naturezas, humana e divina, certo? E ele nos convida à comunhão. Nós estamos diante de Cristo, que nos revela o rosto do Pai e do Espírito Santo, nos revela o rosto de Deus.
de realidades que nós não podemos enxergar. Podemos ver o rosto de Cristo, mas não podemos ver o rosto do Pai. Porque Cristo se encarnou. E Ele revela o rosto do Pai para nós. Ele nos revela o Espírito Santo também. E é muito interessante, lá no livro vocês vão ver sobre essa correspondência de amor entre o Pai e o Filho, e o Espírito Santo, que é o amor gerado desde sempre no amor do Pai e do Filho, né? Nessa relação. A comunhão se dá não nesse cálicezinho que está em cima do altar. A comunhão do homem com Deus, com a Santíssima Trindade, se dá nesse cálice, formado pelo corpo da Santíssima Trindade. É dessa comunhão que nós participamos. Não da comunhão do Antigo Testamento, um cordeiro imolado, aqui dentro desse cálice tem um cordeirinho, né? Não desse cordeiro, mas do Cordeiro de Deus que está dentro do cálice e que nos faz participar do mesmo sacrifício que ele participa. Tá certo? Qual é a nossa origem? Deus, a Santíssima Trindade. Nascemos de Deus. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre os outros significados também, né? Mas para a gente o que importa é essa realidade de comunhão, a princípio. Tá certo? A Trindade é um mistério de amor que jamais desvendaremos totalmente na terra. Ontem na missa, né, da Santíssima Trindade, eu dizia exatamente isso, né? Eu encerrei a homilia dizendo: o mistério da Santíssima Trindade não é uma realidade da qual nós podemos compreender e esgotar o conhecimento com a nossa inteligência. Mistério não é para ser compreendido. Mistério é para ser vivido. A Santíssima Trindade não cabe na nossa inteligência, mas cabe no nosso coração, na nossa vida. Deus não cabe inteiramente na nossa inteligência limitada, mas cabe inteiramente na nossa vida. Certo? Se a gente compreender isso, fica muito mais fácil viver o mistério da Santíssima Trindade, porque ultrapassa compreender as teses, antíteses teológicas que nos chegam a uma conclusão teológica. Certo? É muito mais do que uma compreensão aqui. É vivência. Certo? Então, olha só. São João Evangelista resume todo esse mistério da Santíssima Trindade com uma frase muito curta. Deus é amor. Santo Tomás de Aquino, por volta do século XIII, diz: Deus é amor em ato. Isso aí já é uma reflexão filosófica e teológica, né, acerca do que São João Evangelista escreveu na sua carta. Deus é amor. São Tomás diz: Deus é amor em ato. O que isso significa? Que amar e agir em Deus é a mesma coisa. Deus ama criando e cria amando, é a mesma coisa. Nem nós, seres humanos, agir não depende do amor. Nem sempre depende. Eu posso fazer algo sem amar. Deus não pode fazer algo a não ser pelo amor. Certo? Compreenderam isso? Eu sou capaz de fazer algo sem amor. A minha ação pode ser sem amor. Mas Deus nunca pode fazer algo que não seja pelo amor. Por isso Deus é amor em ato. Ok? Por que eu fui criado então? Se eu nasci de Deus, né? A gente já sabe a nossa origem. Nossa origem é Deus. E por que então eu fui criado? Só o ser humano, só o homem, é capaz de conhecer e de amar o seu Criador. O cachorro não consegue. O cachorro não tem consciência de um Deus. O cachorro não consegue amar o seu Criador. Tem muita gente, que eu vou falar, às vezes pode se tornar absurdo aí para muitos defensores dos animais, né?
Mas a alma animal, né, a alma de algum animal, não é capaz de dar a ele a capacidade de amar, nesse sentido em que nós fomos criados por Deus. Por isso o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Da capacidade de fazer experiências sensíveis de amor, né, do carinho, da rejeição, o cachorro é capaz. Chuta o cachorro, ele não volta perto de você. Bate nele, faz alguma coisa que faça ele sofrer, ele vai evitar aquela realidade. Né? Nós não amamos desse modo. Nosso amor não depende disso. Nosso amor, e aqui entra muito Santo Agostinho, né? Depois, se vocês quiserem ler, eu posso emprestar para vocês. A minha monografia filosófica, ela foi baseada na liberdade do homem, na liberdade em Santo Agostinho. E diz que, Santo Agostinho diz que o homem é capaz de amar a Deus e amar ao próximo, porque é capaz de decidir-se por isso. O nosso amor não está baseado na afetividade do amor, na experiência sensível que nós fazemos do amor. Nosso amor está baseado na nossa capacidade de decidir-se por amar. Por isso somos capazes de perdoar também. Só somos capazes de perdoar porque, em primeiro lugar, nós decidimos pelo amor. Decidimos a dar o perdão. Tá certo? Então, o homem é o único ser criado por Deus que é capaz de conhecer e de amar. E nós amamos a Deus por quê? Porque somos obrigados? Nós não somos obrigados a amar. Porque se nós fôssemos obrigados a amar, nós seríamos marionetes nas mãos de Deus. Ou com um programa na nossa mente que nos levaria a amar. Eu devo amar a Deus, eu devo amar a Deus, eu devo amar a Deus, porque não existe uma outra possibilidade. Mas nós não somos assim. Nós não somos programados. Nós temos a capacidade de amar, porque Deus nos deu liberdade e nós escolhemos amar a Deus. E somos capazes de conhecer. E ser criado à imagem e semelhança de Deus significa sermos criados com capacidade de amar e de conhecer a Deus. Amar livremente a Deus e de conhecer o nosso Criador. Tá certo? Passando mais para frente. Você é uma criatura. Portanto, você não existe por si mesma. Você não nasce de si mesma. Você não existe por si mesma. Você foi criada por Deus. Você foi criado para amar e ser amado por Deus e pelos homens. Criados para amar e ser amado por Deus e ser amado e amar os homens, os outros. Você foi criado para conhecer e amar a Deus. Você foi criado puramente por amor, somente porque Deus o amou. E não em função de outra pessoa ou de outra criatura. Você foi criado porque Deus quis, porque Deus te amou. Não foi para servir como a árvore nos serve com seus frutos, como a água nos serve para matar a nossa sede. A água foi criada para nos servir. Nós não fomos criados em função de outro. Nós não fomos criados para como uma condição para o outro, mas porque Deus nos amou. Depois vem a nossa missão, que a partir do amor, aí criados, nós somos então capazes de servir com liberdade o outro. Tá certo? Você foi criado não só para conhecer, mas para participar da vida da Trindade. Lembra do ícone? Não só para olhar o ícone e contemplá-lo como uma coisa bonita, né? Mas para estar dentro do ícone. Você faz parte daquela pintura, né? Você faz parte daquela obra, onde Deus é o centro e você é contemplado pela Santíssima Trindade. Você é olhado por Deus. Tá certo? Não só para conhecer, mas para participar da vida da Trindade. O mistério, nós não podemos conhecer totalmente,
né? Como eu já disse, o mistério é uma realidade que não é palpável. Ele pode ser experimentado, mas não pode ser compreendido na sua perfeição. Somente no céu, quando Deus nos der a capacidade de compreender o mistério total da nossa vida, da nossa salvação. Mas isso é só lá no céu. Aqui na terra, com a nossa inteligência humana, não somos capazes. Tá certo? Então, só para a gente entender um pouquinho desse mistério, às vezes nós pensamos que conhecendo cada parte da nossa vida, a gente vai conhecer a totalidade do mistério da nossa vida. Também é uma enganação. Às vezes a gente fica pensando assim, eu tenho que saber tudo o que aconteceu, lembrar de todas as coisas do meu passado, para que eu possa compreender integralmente a realidade do mistério da minha vida, toda a minha vida. Ilusão. No livro vocês vão ver essa história, né? Mas ela conta uma coisa interessante, que antigamente, o ápice da aula de biologia, é quando com uma gilete ou um bisturi, dependendo das escolas, mais ricas, mais pobres, dissecavam um sapinho. E para dissecar o sapinho, o que precisava fazer? Precisava abrir a barriga do sapo, e o sapo, quando as crianças, os jovens lá, dissecavam o sapo, né, para ver o que tinha por dentro, acabavam destruindo o todo. O sapo morria. Né? Conhecer as partes não significa conhecer o todo. Então a gente precisa ter essa clareza, que nós não precisamos dominar todas as coisas para que nós possamos conhecer determinada coisa. Não precisamos dominar toda a nossa vida nesse sentido do conhecimento, para que nós possamos conhecer aquilo que é essencial, para que sejamos santos, para que aprendamos a amar a Deus, para que aprendamos a amar o próximo. Ok? Depois vocês aprofundem um pouquinho nessa história, ela é interessante, é legal, vale a pena ver. Escrever a nossa história, a história de salvação, é tocar com reverência o mistério da vida. Tá certo? Então, quando nós escrevemos, né, a nossa história da salvação, nós tocamos cada uma das realidades da nossa história, do nosso passado, com reverência. Ah, mas e aquela coisa que me causa trauma, que me traz tristeza, que me traz angústia, que eu não gosto de lembrar? Até isso eu tenho que tocar? Sim, e com reverência. Porque você não seria quem você é se você não tivesse vivido aquela experiência da sua história. Cada segundo, cada milésimo de segundo da sua história é sagrada, precisa ser guardada como que num sacrário, algo sagrado que precisa ser guardado no lugar adequado. A nossa história não é para ser esquecida, certo? Ela não é para ser deixada debaixo de uma pedra bem grande, onde nós não conseguimos mais rolar, porque isso eu não quero mais tocar. Tocamos com reverência. Porque essa é a realidade da nossa vida, da nossa história, toca a nossa realidade hoje. Colocar uma pedra em cima do nosso passado, dos nossos traumas, nos faz ter atitudes infantis, atitudes de um traumatizado, atitudes de alguém que não foi curado, e por isso tantas vezes nós não conseguimos ter perspectiva de vida. Certo? O correto não é colocar uma pedra, mas tocar com reverência os detalhes da nossa história. Sempre tendo em vista o amor de Deus e ordenando todas essas realidades para Deus, para o amor. Ok? E por fim, capítulo 4. Bendito Deus de nossos pais. Eu tinha pensado em ler com vocês a genealogia de Jesus, mas não vou fazer isso hoje. Mas vocês, por favor, não pulem essa parte, tá bom? A genealogia de Jesus talvez não vai significar nada, um punhado de nome difícil que a gente não entende nada, mas leia cada detalhe, pense em cada pessoa,
dentro da genealogia explica a situação de algumas pessoas, porque tudo isso é importante, e a genealogia de Jesus, genealogia é a árvore, né, dos antepassados de Jesus. Ela dá o parâmetro para a nossa própria genealogia, certo? Vamos fazer isso sempre na perspectiva, nesse capítulo, do Salmo 138. Qual é o Salmo 138, gente? Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Quando ando ou quando repouso, vós me vedes. Observai todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Peguem esse salmo no capítulo 4, leiam, releiam e percebam que Deus conhece tudo de você. Nada está escondido a Deus da sua vida. Até aquilo que você não conhece, Deus perscruta os corações, os sentimentos, os pensamentos mais profundos, mais íntimos. Deus conhece tudo de você. Faça a sua oração nessa ideia de que Deus te ama, Deus te conhece, Deus sabe quem você é. E aí você peça a Ele também para te revelar quem você é. Tá certo? Então, na genealogia de Jesus, nós vamos perceber homens sábios, pessoas ricas, pessoas pobres. Por exemplo, José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, era alguém que não tinha nem casa. Jesus teve que nascer num estábulo, não tinha dinheiro para poder comprar, para pagar uma hospedaria, né? Não tinha condições. Jesus nasce na pobreza. Na família de Jesus tinha prostituta. Raabe era prostituta. Tinha estrangeiro. Era proibido judeu casar com estrangeiro, né, de outro país pagão. Existem pagãos na genealogia de Jesus. Existem também santos. Maria era santa. Maria é santa, né? Então, olhando a genealogia de Jesus, nos faz perceber que também a nossa família não é perfeita, mas pode gerar você para a santidade, com toda a sua vida, com toda a sua história. Nesse capítulo, de maneira mais prática, depois vocês vão ler, né? Por exemplo, até filho adotivo tinha, né? Jesus era filho adotivo de José. De repente, aqui não é o caso aqui, eu acredito, mas, de repente, uma pessoa pensa, eu sou adotivo, eu não tenho como olhar a minha história porque eu não conheço a minha genealogia, a minha genealogia biológica, né? E aí fica naquela coisa assim, a síndrome do super trauminha, igual eu falei na semana passada, né? Tudo é trauma, tudo eu vejo como trauma. Eu fui abandonado na porta da casa de fulano, eu fui abandonado. E essa coisa do super trauminha, né? Por que não olhar em uma outra perspectiva? Eu fui encontrado por uma família. Eu fui amado por uma família que me encontrou e me deu condições de vida. Olha a perspectiva. Olhamos para o nosso passado como se fosse a pior coisa do mundo. Olhemos para o nosso passado com a possibilidade, com o meio que nos possibilitou ser quem somos. Ter a vida que nós temos, talvez não tão boa, talvez não tão curada, mas que se move para essa realidade. Deixemos de lado o super trauminha, olhemos com o olhar de Cristo para a nossa vida e para a nossa história. Então, dentro do nosso exercício, né, seria muito bom, aqui tem um itinerário fantástico, né? Qual o nome do seu pai, dos seus avós, bisavós, tataravós? O que você sabe sobre a história da sua família? Procure se lembrar, leia no livro da história, da genealogia da sua família, pergunta para a sua avó, pergunta para o seu tio mais velho, né? Tenta ir atrás da sua história. Tá certo? Qual é a origem da nossa vida?
não é os nossos pais. A nossa história não começa quando o espermatozoide fecundou o óvulo. A nossa vida não começa aí. Nossa vida começa na Santíssima Trindade. Portanto, comece a escrever a sua história a partir daí. Abigail, Simone, Jurema, Marcos, Carmen, passou a existir no coração de Deus. Veio do coração de Deus, onde num determinado momento da história, no dia tal, nasceu. Foi fecundado 9 meses antes, gerado com muita dificuldade, cordão umbilical enrolado no pescoço, teve que fazer uma cesariana às pressas, não importa. Essa é a história da sua vida, que começa no coração de Deus. No dia tal, na história, nasce Jurema, nasce Erivone. Entendeu? E aí vocês continuam a história a partir daí, escrevendo todas as coisas. Mas não se esqueçam, a nossa origem não é na fecundação. Já no coração de Deus nascemos, já existíamos. Certo? A nossa história começa no tempo a partir da fecundação. Mas antes já existíamos no coração de Deus. No projeto de Deus, na vontade de Deus, no sonho de Deus. Tá ok? E é isso para hoje.